Boa noite. Agora a gente vai ler o apêndice número 2, tá? O Transcendência e Imanência, que é o mais chatinho de entender, tá? Então, se você achou o primeiro apêndice mais chatinho, volta. Não necessariamente no vídeo, mas no texto. Lê de novo, pensa um pouquinho. Sei lá, crava punhal em pé de mandacaru, não sei o que você faz aí pra aprender as coisas. É que esse aqui ele é maior. Você tá... Bom, você percebeu já nos capítulos anteriores, quando o capítulo é muito grande, o Mario ativa o modo Fúria do Guerreiro Selvagem e vira um caos o capítulo, né? Chato demais pra compreender. O resultado é sempre maravilhoso, porque o Mario é grande. Mas enfim. Então a gente vai com calma, na maciota mesmo. E vamos ver o que sai dessa porra aqui. O apêndice chama-se Transcendência e Imanência, tá? Retomando o assunto que ele falou do apêndice 1, né? Os processos de adição tensional para a formação da estrutura das tensões, né? Coactadas pelo aritmos analogante, que não chega a ser o grande logos, tá? Que aí no caso seria Deus. Causa uma relação entre aquilo que é imanente, né? Aquilo que se apresenta, e o transcendente, aquilo que perpassa. Então vamos ver qual é que é. A filosofia escolástica, colocando-se nos ensinamentos aristotélicos, considerava actio immanens, de manere, manarim, em, daí permanens, permanente. Ações que permaneciam no próprio sujeito que as executava. Tá? Então é um treco que aparece no sujeito e fica no sujeito. Tá bom? Não vai além do sujeito, não perpassa o sujeito. E axio transiens, a que sai do sujeito para exercer-se sobre outra coisa, ou melhor, a que passa do sujeito para exercer-se sobre outro, uma coisa que sai do sujeito, que é emanada do sujeito, bom, e o supera de alguma maneira. Santo Anselmo falava na ação da alma sair de si mesma, de transcender a si mesma. Nesse sentido, transcender seria de si mesmo, sair do que é e dirigir-se para o que não é. O Santo Anselmo tem uma pegada meio mística, mas isso aparece em outros escolásticos também, tá? O que seria esse sair do que é? Bom, o estado atual da condição humana, né? Ou o estado atual da condição da alma, de um determinado X, para uma coisa que é mais genérica, dada a salvação ou a condenação. Falando da salvação primeiro, restituição dos seus divinitatis. Aí qualquer alma que for salva vai ter essa restituição, independente do grau de estado dela, a restituição é sempre a mesma. Tá? E de condenação também, vai para o mesmo lugar e se corrompe da mesma forma, tá bom? Então ela não é ainda, pelo menos não em ato. Falar de potência em relação à soteriologia é um assunto bem complexo. Eu confesso que eu não sei muito sobre as relações de ato e potência na soteriologia, né? A relação da predestinação com isso e tal. Então é uma coisa que eu não vou comentar porque eu vou falar abobrinha. Ou vou chutar e falar uma coisa genial, mas vai ser a cagada. De qualquer maneira, acho que dá para entender essa relação de imanência e transcendência aqui no comecinho. Continuando. Apesar das diversas acepções que teve o termo posteriormente, na filosofia ficou sempre, pelo menos, a nota de que transcender seria um sair de si mesmo, um ir além de si mesmo, uma ação transitiva. Isso é óbvio, né? Bem tranquilo até aqui. Embora analogicamente se possa exemplificar com a ação realizada no espaço, transcender passou para os filósofos a ter um sentido e um valor diferente, como passagem de uma ordem para outra, hierarquicamente superior ou não, e aqui as discussões são variadas, mas de qualquer forma, um ir além de si mesmo, o que levou a aceitar a possibilidade de dar-se um mundo transcendente, um mundo para o qual transitaria o sujeito na sua ação para Deus. Por exemplo, né? O exemplo que eu passei também tem a ver com teologia. Mas tem umas concepções meio orientais, umas concepções meio estranhas, assim, que vão aparecendo ao longo do tempo, né? A pessoa vai escrevendo uns livros meio estranhos. Fazendo uma ideia boa aqui, bem famosa, quer dizer, não tão famosa no Brasil, mas é a
consciência transcendental do Edmund Husserl. É um exemplo quando o sujeito a intera e toma consciência dela, né? Ou seja, o processo de intuição, né? que é triádico, né? Você intui o objeto, você intui a intuição e você intui os fundamentos da intuição. Tudo uma vez, simultaneamente, todos acima, tá totalmente simultâneo. Você integra um estado superior de consciência, né? Não é que você vira um espírito e sai flutuando por aí, mas é que você vai nas leis fundamentais dos fenômenos, né? Então você supera a fenomenologia para uma ontologia cujas normas basilam a fenomenologia. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu não vou dar exemplos ruins aqui porque eu me recuso a ficar explicando o eterno retorno do Nietzsche. Ah não, vai tomar no cu. Tais afirmativas geram, consequentemente, grandes polêmicas e diversas atitudes na filosofia, quer afirmativas dessa transcendência, como as diversas posições religiosas, quer negativas, como a de Spinoza, que transformou Deus em imanência e não em transcendência. É verdade, a ética de Spinoza faz isso mesmo. Quer dizer, Deus é uma espécie de bainha mucilaginosa que tem em células vegetais, né? Então as pessoas são a esfera, a unidade do real são as organelas, né? Aquele complexo do vivido, né? Aquele espetáculo todo. E Deus é uma espécie de campânula, uma espécie de domo que cobre todas as coisas e sem ter contato misturativo, sintético com o domo em si, a simples apreensão das outras organelas, né, a simples apreensão da unidade do real, te faz perceber que a deidade é imanente, né? Porque é na latência fenomenológica, processos complexos dos fenômenos, que reside a deidade. Continuando. Em face da disputa, surgiram diversas maneiras de considerar a transcendência até chegarmos ao racionalismo moderno, tipo Descartes, por exemplo, que nega simplesmente devido à irracionalidade que apresenta. O Descartes, ele ainda na parte 2 do discurso do método, alguma transcendência aparece, sabe? No Kant, o transcendental em Kant já significa uma coisa completamente diferente, está mais relacionado a categorias puras a priori do entendimento, da superação dos ordenamentos imediatos pela sensibilidade pura e tal, muita coisa. Mas enfim, aceitar a transcendência do ser seria admitir mais do que racionalmente é compreendido. Para ser entendida, exigir-se-ia fosse a transcendência compreendida em toda sua extensão, atribuída e afirmada em toda a realidade, e não só numa região, como na espiritual, por exemplo. O racionalismo moderno é imanentista, devido à valorização das ações identificadoras da razão, como já estudamos em filosofia e cosmovisão. Só dá uma recuada lá que você acha. Não vou lembrar o capítulo agora, mas ele tem um capítulo sobre razão e intuição que ele fala disso. Vários, né? É o primeiro, se não me engano. Antes de realizarmos a nossa análise, vejamos como a consideram na filosofia mais atual. Jean Wahl atribui 4 significados à transcendência para Heidegger. A transcendência da existência sobre o nada, né? É uma perguntinha que ele faz no livro, né? Por que o ser e não o nada? 2. A transcendência do existente quanto ao mundo. 3. A transcendência do mundo quanto ao existente. A filosofia do Heidegger é meio estranha, tá? E 4. A transcendência do existente em relação a si mesmo. Fritz Heinemann distingue 3 transcendências. Um transcender para a generalidade, na esfera do objeto, como por exemplo para a ideia da unidade da ciência, que é quando o processo da razão generaliza um conhecimento e ele ultrapassa as esferas da percepção sensível. Então é como se você estivesse indo além do seu estado atual de consciência enquanto está consciente dessa transição. Aí como é transitivo, é um transcender, tá? 2. Um transcender para a particularidade e caráter concreto do eu mesmo da existência, né? Não dos outros, tá? É do eu próprio. A condição de eu também que, assim, para ser sincero, ela é intuída, né? Mas é que no caso esse tipo de autor vai dizer que ela é racionalizada, né? Para não entrar naquelas coisas esquisitas, por exemplo, de tratar o eu como uma ficção gramatical. E 3.
Um transcender para o absoluto numa metafísica que, contudo, não está já referida em uma consciência em geral, mas a alma individual histórica e pode conduzir só a um conhecimento simbólico, né? O conhecimento simbólico da própria alma, tá bom? E não um conhecimento racional, né? Por meio de abstrações. São abstrações de objetos que foram intuídos ou são puramente racionais que podem ao menos ser deduzidos, né? Como, por exemplo, alguma coisa relacionada à matemática ou à matematização da física, por aí vai. Continuando. Todo transcender, como produzir-se, pode ser sintetizado em 3 momentos: o que transcende, o ato de transcender e para o que transcende, né? Então, o que transcende uma pessoa, ela vai transcender, tá? Ela tem um ato de transcendência. E para onde é que ela vai ser transcendida, entendeu? É tipo isso. E esse para o que tanto pode ser valores, esferas e Deus, né? Etc. Colocando o tema da transcendência e da imanência nesse ponto, podemos agora examiná-lo dialeticamente. A visão de mutabilidade das coisas, o devir, levaria o homem naturalmente a conceituar a ação da transitividade de um estado para o outro, de algo que se eleva de si mesmo para situações superiores ou inferiores que passa de uma situação para outra. A mutação, meramente espacial, permitiu formar com o tempo um esquema de transferência, do passar, do transitar meramente espacial, né? Que é o que você consegue ver, né? O cara sai de um ponto X e vai para um ponto Y, né? Você aí que já está no ensino médio, saiu do ensino médio, quantos exercícios de ultrapassagem de carro você já não fez? Saca? Você tem noção disso, né? Você sabe que saiu de um lugar e foi pro outro, né? Você tem noção de espaço e tempo. Mas aquelas equações horárias eu tô falando, saca? Quando não tem tempo tem que ser o Torricelli. Mas o passar para situações valorativamente superiores daria um novo esquema que permitiria construir um transitar diferente, que é um passar além de si mesmo, um superar-se. Daí a mudança, cara, a mudança não é física, sabe? Continuando. Daí, por despojamento de toda facticidade, né? Ou seja, tirando todas as análises fáticas materiais, construir-se um esquema eidético, né? Eidético aqui no sentido formal mesmo, a forma pura da transcendência. Olha lá, ele até diz, ó, esquema eidético da transcendência pura foi uma realização do espírito, já que implicava um pensamento especulativo mais elevado. O conceito de imanência, que só poderia surgir ante essa contradição, ante esse distinguir-se da transitividade, implica a afirmação de conter as coisas em si, imanentemente suas possibilidades. Mas por essas se atualizarem, passarem de meras possibilidades a ato, levou o homem a conceituar a transcendência como uma possibilidade sempre atual nas coisas. A transcendência seria como o despertar de possibilidades adormecidas. Foi considerado desse modo que se disse, e se pode ainda dizer, que todo ser é transcender, porque em todo ser há sempre um atualizar-se constante, que é a ação transcendente, que o leva a um estado para outro. Então, quer dizer, você tem a tipologia de transcendência, não propriamente elevações simpatéticas com o Ser Supremo ou com a corrupção completa da alma, mas também as próprias mudanças esquemáticas que acontecem no mundo cronotópico já revelam um transcender de potência para ato, já que o ato é a perfeição da potência, entende? Então é a potência bem acabada. Colocado o transcendente nesses termos, ou seja, isso aí que ele está falando está em Platão e Aristóteles já, para variar um pouco, né? A posição dialética, que aceita também um devir constante, não poderia deixar de preocupar-se com ela, pois se permanecesse na posição imanentista, teria de cair no estaticismo racionalista, e a não compreender mais de modo profundo e também claro o próprio devir que é um transcender. Um pouco da história nos aclarará tão importante problema. Lembremos-nos da polêmica entre efesinos e parmenídicos, e da tentativa sintetizadora de Demócrito, que buscou por todos os meios reduzir a transcendência ao imanentismo de seus átomos, solução extraordinária e inteligente que já foi tentada, e com maior profundidade ainda por filósofos hindus, por Moscos, 4 séculos antes de Demócrito, e outros orientais. Aí tá a nota de rodapé legalzinha, quer ver? Ele vai dizer o seguinte, ó. Naturalmente, tais palavras soarão estranhas aos que julgam que só houve filosofia na Grécia, onde ela nasceu, segundo as pegadas ingênuas da concepção primária que se tinham das culturas no decorrer do século XVIII e XIX. Quanto aos que assim julgam, apenas poderemos aconselhar-os que procurassem debruçar-se sobre o pensamento filosófico desses povos, onde encontrariam novas, entre aspas, sugestões para vários problemas.
Continuando, nos séculos XVIII e XIX, o imanentismo encontrou elementos novos a seu favor, sobretudo graças às obras dos naturalistas, Darwin entre eles, que reduziam a ação preferente da razão do transcendente ao imanente. Mas todas essas tentativas de imanentismo acabaram por gerar transcendências matemáticas, transcendências na física, com complexos tempos espaciais, hiperespaços, polidimensionalidades, etc., como uma vingança do transcendentalismo esquecido ante as tentativas exageradas de imanentismo. É como se a antimatéria, a matéria escura, a teoria das cordas e tal, ajudasse mais o transcendentalismo do que o imanenticismo, sabe? As tendências immanenticistas do psicologismo, a qual reduziria a atividade humana psíquica, e a do biologismo, que já explicaria esta pela biologia, e as do materialismo, que acabaria por explicar a transcendência da biologia pela imanência do físico-químico, terminariam por levar à compreensão da irredutibilidade dessas esferas. E por que tudo isso? Eis a lei de alternância atuando mais uma vez no que chamamos de efêmero das posições adversas na filosofia. Ao atualizar os argumentos a favor dessa ou daquela posição, tende-se naturalmente a virtualizar os aspectos adversos, contrários, opostos, porque desde que trabalhamos apenas com a lógica formal, sem a compreensão dialética, todo pensamento tenderá a essas unilateralidades, criadoras de situações aporéticas ou das antinomias no sentido kantiano. O Mário sempre bate nessa tecla, né? Que o discurso lógico se complementa com o discurso dialético. Toda tendência apenas identificadora é abstratista, formalista e escamoteia fatalmente os aspectos opostos. A razão, em sua fase unilateral, que se estrutura no arquitetônico da lógica formal, tende à identificação, pela simples razão que sua assimilação esquemática só se pode dar através do que se repete, do que se generaliza. Aos olhos de um racionalismo extremado, o físico aparece muito mais sólido que o biológico, e este, olhado do seu ângulo, mais sólido que o psíquico. Daí considerarem o biológico como um mero acidente do físico-químico, epifenômeno como estampilham, e o psíquico como mero epifenômeno, por sua vez, do biológico. Todo o tradicionalismo escolástico leva ao transcendentalismo. A época científica só poderia levar ao exagero oposto, adverso do imanentismo. E daí a todas as formas viciosas, como também conheceu a escolástica através das formas viciosas do transcendentalismo. E todo o racionalismo que já surgia vibrantemente na escolástica tomou nesse período de imanentização sua forma mais enérgica. Vejamos, por exemplo, o princípio ontológico de identidade, fundamentado no racionalismo. A é A e não pode ser não há. Ou cada coisa é o que é, na frase de Leibniz. Que é esse princípio senão a maior afirmação da imanência? Se A é A, não é nada mais que A. O que se diz de A, esgota A. Como poderia A, então, transcender? Se há transcendência, A deixaria de ser exclusivamente A. Aí vem uma nota. O ser supremo é transcendente ao ser finito, mas imanente a si mesmo, como tal apenas é. O ser finito, que é imanente, transcende a si mesmo. O princípio ontológico de identidade é absolutamente válido no primeiro caso. No segundo, deve ter uma forma dialética, como vimos em lógica e dialética. A transcendência realizaria algo além de A, mas, para Hegel, repugna essa imanência. Um devir não pode consistir apenas de uma sucessão de imanências, mas sim num transcender. Repere por isso o princípio de identidade. Parmênides afirmava na sua identificação do ser absoluta imanência, que Heráclito, com o fluir das coisas, contrariava por um eterno transcender do existir. A luta entre razão e o ser está aqui patente. O existir rejeita, com o devir, a razão por excelência identificadora. No entanto, uma análise noológica, como a que temos feito em nossos livros, mostra-nos o sentido originário e funcional da razão, e que esta não pode absorver toda a possibilidade cognoscente, pois se é hábil para conhecer, não é exclusiva, mas apenas auxiliar de uma visão dialética mais global e ampla. O princípio humano não é apenas racionalidade, como julgariam os racionalistas, nem mera intelectualidade, como julgam os intelectualistas, mas também afetividade, a intuição estética, mística, apofânica e epifânica. E uma visão dialética nos mostra que podemos alcançar uma visão mais concreta da realidade. Uma visão do universo como produto leva-nos a considerá-lo como imanente, mas visto do ângulo dinâmico do produzir-se, ele nos aparece como transcendência. Podemos ver a água como um mero produto da combinação de hidrogênio e do oxigênio, e vê-la-emos imanente nesses elementos, mas se notarmos que ela atualiza virtualidades, que estava em potência no hidrogênio e no oxigênio, veremos nela um transcender do oxigênio e do hidrogênio.
Pode a razão dizer que a água é apenas H2O, mas dirá apenas a quantitatividade que ela apresenta, e não o salto qualitativo que ela realiza. O princípio ontológico de identidade, mal compreendido, precipitado pelos excessos racionalistas, a humanização identificadora, o ponto de se considerar o efeito como imanente à causa apenas igual a esta, o que colocou a filosofia na posição substancialista geradora de aporias. A essa ditadura imanentista opõe-se o romantismo filosófico, sobretudo, um novo transcendentalismo, embora as peias do imanentismo ainda dominem e impeçam renovações mais profundas. E aí vem uma nota. Formalmente, há identidade nos seres, embora materialmente estejam em devir, atualizando possibilidades que os tornam constantemente distintos do que foram, sem deixar de ser o que formalmente são. E o que acontece? Os processos de transcendência causam mutações fenomenológicas, mas não mutações formais. Entendeu? A mutação formal, ela só é atribuída nos processos teológicos das religiões, né? Sobretudo as monoteístas, né? Porque ali a alma recebe esquemas que antes não tinha, ou que tinha e se perdeu. Quando antes não tinha, ela é integrada no ser absoluto de modo que ela perca a identidade, como acontece no hinduísmo, por exemplo, ou no budismo. Mas quando ela recebe algo que se perdeu, ela não se torna nova, mas apenas anterior, como é no caso do judaísmo e do cristianismo. Você está entendendo? Continuando. Examinemos a identidade em face da transcendência e da imanência. A identidade pode ser considerada no espaço, como simultaneidade, na homogeneidade, e no tempo, como sucessão, na permanência e na estabilidade. No segundo caso, pareceria a identidade imanente a si mesma, não se transcendendo. Mas, na verdade, algo nela se muda, transcende. Toda a filosofia da identidade, desde Parmênides ou desde a interpretação que dela se faz, tende a aceitar a absoluta imanência, e termina por negar a transcendência por irracional, o que leva ao mais perfeito mecanicismo, por imanentizar totalmente a realidade, através dos princípios de causalidade, quando identifica a causa com o efeito. A aceitação da identidade leva a imanentizar fatalmente, e daí a tornar irracional a transcendência. Não surgiu o atomismo filosófico com o intuito de imanentizar a realidade e identificar o átomo, que cientificamente teve de ser desdobrado em modalidades que o transcendem? E não é levado o cientista, por sua vez, a procurar o átomo do átomo científico, o átomo filosófico, que há de ser a última identidade e a última imanência? Não foi toda a filosofia da identidade e da imanência, ante o ataque da filosofia romântica, genuinamente transcendentalista, apesar de nem sempre transparecer como tal, completamente falha até aqui e sem esperanças de o deixar de ser? E não tem sido essa marcha racional da identidade e da imanência, um despojar de todas as heterogeneidades até chegar ao vazio, ao nada, última diligência da razão, diligência cósmica aniquiladora? Toda a eficacidade do ser e todo o ímpeto do existir não afirma a transcendência? As análises dialéticas que tivemos ocasião de fazer levam-nos a uma posição diferente do unilateralismo dos imanenticistas e dos transcendentalistas. Partamos de que a matéria que compõe a esfera físico-química está presente no biológico como no psíquico. Não a negamos. Até aí, o imanentismo está certo. Mas há de se convir que o conjunto de coordenações de uma esfera para outra é profundamente diferente. Isto é, a legalidade é outra. E é essa legalidade que distingue uma esfera de outra. Todo existir finito é transimanente, pois há um passar constante de uma ordem tensional para a outra, por um atualizar de potências latentes em novos atos. O ato é novo, mas o esquema tensional já estava em potência, entendeu? É isso que tem uns lunáticos que não entendem, né? Tipo Heidegger, por exemplo. Então os atos sempre serão novos, né? Ipso facto, não se repetem novamente. Uma vez que entra na esfera do ser, ela perdura, pelo menos identidade. Mas os esquemas potensivos são sempre os mesmos, né? E aí tem uma nota. O surgimento de um novo ser não é apenas produto da atualização de possibilidades das partes componentes. Há um temporalizar-se da forma que não se pode considerar apenas latente. Aqui é uma causa transcendental, que é o tema de estudo e justificação na teoria geral das tensões. O que seria? Surge aí uma nova tensão. O que é essa causa transcendental? Seria uma causa que unifica aquelas potensões, dá uma unidade a elas, tá certo? E essas potensões se tornam tensões, tá? Elas realmente acontecem no mundo espaço-temporal, no mundo cronotópico, tá bom? Essa causa transcendental é como se fosse um aritmos analogante,
né? É possível colocar causa transcendental. Equaritmos analogante, ele é a causa transcendental da ordem das tensões, tá? A causa transcendental das atualizações é a própria forma do ente, entendeu? Porque é ela que se atualiza. Só que ela não é imanente, né? E ela também não reside no mundo, pelo menos ela não é perceptível cronotopicamente. Ela vai ser perceptível, né? Aliás, ela não vai ser perceptível, mas ela vai ser compreendida, ela vai ser observada a um nível da razão pura, né? E não propriamente da intuição que vai captar matéria, já que a alma não é, obviamente, material, né? Vocês já sabem disso, obviamente. Em outras palavras, o ser é imanente a si mesmo, mas ele é transcendente na relação de potência e ato, né? Porque ele torna aquilo que ele é, né? Só que ele se torna em ato aquilo que ele é em potência, né? Como eu disse, o ato é a perfeição da potência. Então toda aquela constelação vai ter um devido comprimento na atualidade dos fatos, só que a forma é a mesma, entendeu? Porque a potência é a mesma e ela tem conformidade com o ato. O ato é ato da potência e a potência é potência do ato, entendeu? Podemos identificar tudo o quanto olhamos quantitativamente como produto, mas compreendemos as diferenças do transcender quando vejamos em seu eterno produzir-se. Iremos com o decorrer do tempo, mais longe nesse transcender, que não nega nem exclui a transcendência, mas que coloca na concreção transcendência e imanência. Mas para tanto precisamos analisar outros temas que nos darão elementos imprescindíveis para uma compreensão dentro do âmbito da crise, as contribuições que oferece nesse setor, a teoria das tensões por nós estruturada. Beleza? Acabou então. Eu acho que ficou claro a ideia de transcendência e imanência no Mário, né? É aquela coleta de positividades que vocês já viram várias vezes. Amanhã a gente lê a crítica da teoria estruturalista, né? A Gestalt, sobre o ângulo das tensões, né? Então não vai ser a Gestalt pura, vai ser a Gestalt analisada pelo Mário, refinada pelo Mário, tá? E é isso.